Meninas, vocês estão perguntando quais são as ervas para o chá secreto? Está aqui no nosso e-book. E daí eu disse, que história que eu vou contar? Daí, cara, pra mim foi meio que automático, assim, as bruxas de Guaratuba, né? Que era como a gente conhece. Quando que acontece? 92. É. E eu era criança, eu tinha... Daí eu começava a lembrar das sensações. Eu lembrava de quando eu era criança, meu pai falando, olha, se você se perder de mim, qual que é o telefone de casa? Qual que é o endereço da casa? Qual que é o telefone do vô? Qual que é o endereço do vô? Se você perder de mim, você procura alguém com um uniforme do local de um local de trabalho, de comércio, e pede ajuda. Tá? Olha só. Então não fale com estranho, sabe? Todo aquele negócio que muitas pessoas devem ter passado por isso, mas para mim foi muito marcante porque eu lembro, assim, é nítida para mim essa imagem. Eu descendo, eu morava num prédio, né? Eu descendo do elevador, saía do prédio para esperar a minha tia me buscar para levar para a escola. E era tia mesmo, não é tia genérica, ela ia me buscar para a escola porque ela trabalhava na escola. E enquanto eu esperava, tinha um mercadinho do lado da portaria, e esse mercadinho tinha um cartaz dizendo: você me viu? E era do Guilherme Tiburtius, que foi uma criança que desapareceu em junho de 91 em Curitiba, num bairro de classe média alta, e virou meio que um símbolo das crianças que desapareceram no Paraná naquela época. E você entendia isso? Me marcou o Guilherme porque ele tinha uma idade próxima da minha. Ele desapareceu em junho, que é o mesmo meu aniversário. Então, e acho que ele desapareceu meio próximo também da onde eu estava. E a história do Guilherme é tipo assim, uma hora ele estava lá, de repente não estava mais. Assim, aí ele desapareceu. Deve ser desesperador isso. E daí ele tava numa... E daí o caso do Guilherme me pegou muito. E daí eu lembro, assim, de, sabe... Meu pai assistia muito Alborguete, assim, todo mundo assistia Alborguete. Todo mundo. Né? E daí falava muito dos crimes do Paraná. E o Alborguete é aquele negócio, né? Tipo, até o final do programa eu vou falar sobre político, não sei o que. E daí daqui a pouco ele não falava, né? Sabe Deus, né? Então a gente assistia muito, e eu lembro muito de magia negra, mataram não sei o que, ritual satânico. Eu lembro dessas coisas. Eu acho que isso faz parte do meu fascínio também. De primeiro momento ter tanto medo do diabo e não sei o que, ele depois diz assim, não, eu quero saber o que é exatamente esse negócio do diabo e do que está sendo dito. Bom, na minha época era Reverendo Moon, todo mundo tinha medo da... Meu pai morria de medo. Perua do Reverendo Moon, que falou que passava pegando criança. Não sei se tinha verdade nisso, o que era, mas todo mundo falava. A história da perua eu vi, né? A história da van, do Opala preto, né? Nossa. Então isso aí tudo... Tinha medo nas crianças, né? Você via uma perua assim... Homem do saco, né? Então todas essas lendas urbanas, assim, que até que ponto são verdadeiras a gente não sabe, é difícil até de verificar tudo isso, mas eu sabia que tinha uma que era muito real, que era das bruxas de Guaratuba. E eu lembro daí... perfeitamente, ano 2002, era nesse meu entre faculdade de física e ir pro design, né? Tava voltando a fazer cursinho, e daí eu tava na praia com os amigos em Guaratuba, e eu sempre gostei de ir pra praia no inverno, porque daí tá vazio, sabe? Eu odeio pessoas. É perto mesmo? Guaratuba, pra localizar, é uma praia que fica... Fica 1h30 de Curitiba, mais ou menos. E é uma praia boa, considerada boa? Pro padrão do Paraná, sim. Porque se você vai... Eu sempre gostei de ir pra praia do lado, que é Matinhos. Matinhos não tem nada. Matinhos não tem nada. Hoje já tem alguma coisa, assim, mas assim, era uma praia que a gente chamava de praia de velho, assim, porque o pessoal ia lá para ficar sem fazer nada, né? Você queria comprar caranguejo, você tem que ir até Paranaguá, que é uma cidade mais longe, 40 minutos, daí voltar. Então, Guaratuba era uma cidade que tinha vida fora de temporada. Ela tinha uma estrutura. Meu pai brincava, assim, para dar um paralelo, assim, ele dizia, Guaratuba é Santos. Tá. É tipo Santos, tem uma vida aqui fora da temporada. Diferente de Matinhos, que só tem algum movimento durante a temporada. Entendi. E eu ia para Guaratuba de vez em quando, mas em julho em específico tem uma festa tradicional lá, que é a festa do Divino, né? E daí eu ia... Cara, aquelas coisas de jovem da época, tipo assim, porra, vamos pegar uma casa e vamos todo mundo. E sabe, foi acho que a primeira vez que eu fiz isso. Meu Deus, eu tô com um monte de maluco aqui agora, assim, passando aqui nessa casa, estamos sozinhos, sem supervisão de maiores de idade, né?
Eu já era maior de idade, mas eu acho que acabava de fazer 18, assim. Mas então tipo, pô, eu ainda sou um adolescente, né? Ainda tem aquele muito. Eu namoro com meus pais, né? Daí é foda. E daí eu lembro da gente estar passando a noite assim na cidade, e daí alguma das amigas que estava com a gente fala assim, aqui era a casa das bruxas. Elas matavam as crianças e enterravam no quintal. Então eu falei, caraca, cara. Sabe, e aquilo ficou na minha cabeça, tipo, como assim isso aconteceu, sabe? E daí eu faço mestrado, ciência da religião, estudo Crowley, que era um cara que se dizia o anticristo. Daí eu entendo mais ou menos o que é satanismo como religião e como filosofia. Eu digo assim, cara, eu nunca vi sacrifício humano nessas pessoas, sabe? E daí acho que em algum momento me bate assim, tipo, eu acho que essa história tá estranha. Eu vou começar a investigar. Eu lembro de estar... Essa história acho que eu já contei até pro Andrei, assim, no podcast dele também, no Mundo Freak, que eu tava Eu passei uma madrugada inteira estudando, pesquisando no Google, né, assim, sobre rituais de sacrifício humano. Tá. Daí eu vi que tinha alguns relatos em algumas comunidades africanas, assim, tal, mas era difícil até de você mapear isso direito. Você tá falando isso nos tempos atuais ou na história? Isso de 2000, nos tempos atuais. Na história, porque na história tem os astecas, tem E daí mesmo assim era num outro contexto, né? Sim. Mas assim, de hoje em dia, século XX, século XX, XXI, o que tem disso? E daí eu passei a madrugada inteira pesquisando sobre isso, cara. Daí eu acordo de manhã, minha esposa tinha saído com o pai dela, eu tava dormindo, era um sábado de manhã. Depois de uma madrugada inteira pesquisando isso, daí eu acordo com uma coisa aqui em cima de mim. Daí eu olho, minha cachorra tá deitada em cima com um pássaro morto. O quê? Daí eu assim, eu morava em apartamento. Nossa, aqueles puta presságios. Eu olhei assim e disse... eu acho que isso é um sinal. Nossa, se eu fosse uma pessoa... cara. Se eu fosse... Parece Game of Thrones, né? Tipo, o pássaro significa... 3 horas. Nossa! Era um sabiá. Nessa época, os sabiás estavam entrando pra roubar a ração do cachorro, dos cachorros. E daí uma cachorrinha minha, ela foi lá e matou e levou. veio mostrar pra você. Daí eu, como não sou uma pessoa... Como eu sou uma pessoa cética, eu olhei e disse assim, é uma coincidência. Mas assim, eu balancei ele um pouco. Né? Eu balancei. Dá pra... E daí eu disse, eu acho que eu vou começar a pensar essa história do caso Evandro, então. E já comecei a pesquisar, assim, desde o início do Projeto Humano, já comecei a tentar conversar com umas pessoas e tal. Você começa entrevistando pessoas? Já começo entrevistando pessoas e tentando pesquisar na internet o que tinha. Tá. Sei que daí no final de 2016, assim, né? Porque, assim, eu tava no primeiro temporada do Projeto Humano lá sobre a Lili Jaffe, sobre o evento do Holocausto, mas eu já tava pensando em caso criminal. Tipo, quero que a próxima temporada seja, demorou muito mais tempo do que isso. Mas eu tava já querendo fazer sobre algum caso criminal, já tava com caso de bruxa de Guaratuba na cabeça, tava pesquisando no Google que tinha. E daí era um problema disso. Assim, você lia uma matéria, você não conseguia entender. Você lia 2 matérias, você conseguia entender como é que uma conectava com a outra, porque pareciam 2 histórias diferentes. Pareciam peças de um quebra-cabeça, assim, que ninguém tá me explicando como é que elas se encaixam. Do tipo assim, o fulano e tal falou que foi obrigado a confessar Leandro Bossi. Daí o que Leandro Bossi tem a ver com Evandro? Não tinha explicação de quem eram os personagens direito? Era muito... Até teve uma jornalista chamada Mara Cornelsen, que eu sou muito grato a ela porque ela me ajudou muito assim, conversando por telefone e verificando informação na época, que ela fez uma série de matérias em 2011, que era a época do segundo júri da Beatriz Abage. E ela, nessa série de matérias, ela tentou dar uma organizada, mas puta, mesmo assim era inglório, sabe? É um trabalho inglório, porque daí ela ainda tinha limitação de caractere, tal, daí fica tudo pior, né? Eu no podcast disse assim, não, eu vou usar todo o tempo que eu tenho pra contar essa história da maneira como ela merece ser contada. Que precisar. E daí o podcast virou essa loucura, né? Que no final de 2016 eu já entrevistei a Beatriz Abage, eu consegui entrevistar o Diógenes Caetano, e daí uma frase que eu ouvia demais era, isso aí tá nos autos, isso tá nos autos. Eu falei, puta, vou ter que procurar os autos, cara. Eu não queria pegar autos de processo, eu nunca quis isso. Por quê? Porque eu queria contar uma história como eu sempre contei, que me conta a tua história. Entendi. Tá, e através da tua história eu vou pegar um outro especialista que entende de Síria, que entende do Holocausto e vai colocar tua fala num contexto maior. Mas o que me importa é a tua história. Entendi. Daí eu vi que eu não estava vendo só histórias de pessoas, eu estava vendo histórias de um caso muito complexo e com um risco criminal grande, né, que eu poderia ser processado, inclusive civilmente, por, sei lá, falar qualquer bobagem. Eu podia ser acusado de estar distorcendo a história. Eu fui acusado de tudo isso, no fim das contas, tá? Por pessoas ali. Sim. Mas eu precisava dizer, não, eu entendo dessa história. Eu pesquisei essa história. Tá. Então eu fui atrás de autos de processo, caixas e caixas. Onde você vai ver isso? Nesse caso em específico, eu consegui ligando para as pessoas, ligando assim, eu soube que aí teve um júri em 2011, eu queria saber onde é que está o processo. Tá aqui.
Tava na segunda vara, o Tribunal Não é nada do Júri digitalizado isso aí. Não, tudo físico. Papel. Peguei tudo físico. Daí eu descobri que um dos advogados conseguiu digitalizar pro trabalho dele, de defesa dele. Então daí ele foi muito gentil em me ceder todas as coisas, porque seria impossível eu tirar foto e escanear tudo aquilo. Era 20 mil páginas, assim, uma coisa. Eu lembro que eu morava num prédio sem elevador ainda, cara. Eu levando caixas e caixas assim. Na escada? Não desejo isso pra ninguém. Na escada, assim, levando. Daí a gente tinha muita caixa de fita VHS também. Daí eu consegui um videocassete, uma placa de captura, assim, daí eu mesmo digitalizei tudo. Digitalizei as fitas cassete, as VHS. Enquanto digitalizava, eu ficava assistindo e já tentando entender o que estava e vendo os autos processos, não entendendo, porque linguagem processual não é uma linguagem para qualquer um pegar. É uma linguagem, você tem que entender como é que ela funciona, o que ela diz, como é que funciona, como é que são os ritos. Então, tudo isso foi um trampo, assim, de eu tive advogados muito amigos meus, assim, meus advogados, inclusive, hoje em dia, que eu sentei e, cara, me explica como é que funciona um processo. O que está acontecendo aqui? O que é um depoimento? O que é um termo de informação? O que é uma fase de juízo? O que é uma fase de inquérito? O que é um recurso? O que é, sabe? O que é uma acareação? Termos assim que não são usuais. E é feito para não ser usual. É feito para ser meio tipo uma elite que entende e tal. Daí eu tive que entender essa linguagem. Até hoje tem muita coisa que eu não entendo, tantos anos depois. E começar a contar a história. O caso Evandro, eu costumo dizer assim que é uma coisa que nunca mais vai acontecer, porque eu nunca mais quero fazer daquele jeito, porque é enlouquecedor, que é enquanto eu vou entendendo, eu vou contando à medida que eu vou entendendo a história. Então é legal por um lado, porque o ouvinte se sentia participando das minhas dúvidas e do meu processo, mas ao mesmo tempo, foram 36 episódios, sabe? Então é uma coisa insana, que depois fica mais condensada no livro, que inclusive tá aqui presente para você só. Aqui, ó, Paquito, olha que legal. Esse livro sai que ano? Saiu no ano passado, junto com a série, né? Que saiu a série do Globoplay também, que é uma versão muito mais condensada. Porque a série e o livro já são feitos no momento em que eu já entendo a história. E o meu processo de entendimento está no podcast. Entendi. Né? Então foi legal isso, de conversando com as pessoas, lendo processos, entendendo como é que funcionava tudo aquilo, tive que montar uma enciclopédia online para as pessoas. Pô, tem muito personagem, são mais de 150 personagens catalogados que a gente fez, assim. E, ó, você não lembra quem é esse nome? Vai na enciclopédia, confere, vê quais são as relações, tem os resumos dos episódios. Eu fornecia todos os documentos oficiais, assim, para não dizer que eu estava inventando, não, tá aqui o documento. Então, daí quando eu vi, cara, o trampo pra... É que daí nesse meio tempo eu acabei sendo reconhecido como jornalista. As pessoas começaram a me chamar para palestra, tipo, jornalista, vem aqui. Eu disse, bom, tá, vou tirar meu registro como jornalista mesmo, já tiro. E eu comecei a me apresentar como jornalista. Então hoje eu me apresento como jornalista, produtor de podcasts, contador de histórias, sei lá. E que, daí eu pensando assim, um jornalista para atender uma história direito, olha o trampo que dá. Exato. E assim, isso dando aula na faculdade ainda. Só que daí eu tinha um amigo chamado Alexandre Maron, eu sempre falo dessa frase dele, porque foi uma frase que mudou minha vida. Ele falou assim, produtor de podcast também, um grande produtor de podcast, um cara muito bacana. Ele falou assim pra mim, Ivan, pra tudo no mundo você precisa de duas coisas, pra fazer qualquer coisa. Você precisa de tempo e dinheiro. E se você não tem um, você tenta compensar com o outro. Eu não tinha dinheiro pra contratar a equipe e tal, mas eu, como professor universitário, eu tinha férias. Então eu tinha férias de dezembro, janeiro, parte de fevereiro e julho. Então, 3, 4 meses de férias, sabe? Trampa pra caralho durante o ano, mas você tem férias assim que são legais. Daí eu decidi não ter férias, eu decidi começar a trabalhar na pesquisa do caso Evandro. E deu certo, né? Porque daí... Tanto que os ouvintes reclamavam, porque eu lançava tipo 6 episódios, daí parava por meses, porque eram os meses que eu tava dando aula. Daí eu voltava, produzia mais, daí ia lançando. E assim foi. O podcast Caso Evandro ficou no ar, nesses intervalos, tal, com 36 episódios sendo publicados de tempos em tempos, de 2018 até 2020. Foram 2 anos, assim, contando uma mesma história. Né? E desde o começo ele já despertou interesse das pessoas, ou ele demorou pra galera começar a falar dele e tal? Ele sempre despertou interesse, só que daí começou a chamar volume. Entendi. Né? E eu acho que essa estratégia, que era... Não é estratégia, era o que eu podia fazer. Eu podia não foi pensado pra... mas essa estratégia de lançar episódios, dar um tempo, lançar mais episódios lá, davam tipo
tem esses episódios, daí o pessoal começava a ouvir, comentar, ouça esse, daí começava um burburinho. Entendi. E daí a galera começou a criar comunidade no Facebook, começou a criar nos WhatsApp da vida. Encheu o saco pra ter episódio novo. Quando é que sai episódio novo? Desde quando tiver, né? Assim, era a frase clássica, assim. George Martin Mas assim, eu fui mais rápido que ele. Exatamente. E daí eu fui produzindo quando dava. E daí eu lembro que a série... O podcast estava em hiato ainda, né? Eu tinha lançado 24 episódios já, entre 2018 e 2019. E daí eu descobri as fitas que mudaram o caso todo, né? Investigando. E daí, em março, dia 11 ou 12 de março, não vou lembrar agora. 11 ou 12 de março de 2020, eu aperto play, assim, eu aperto publicar lá. Sim. Viro pra minha esposa e digo, agora a nossa vida vai mudar. Daí ela diz assim, sério? Eu digo, sério, vai mudar. Porque agora essa história vai para outro rumo. Vai para outro rumo. Daí, 3 dias depois, é decretada a pandemia mundial. Nossa, cara! A minha história é engolida. Mudou mesmo, né? Mudou total o mundo, mas não por causa disso. Sim. Mas foi logo então antes da pandemia. Foi. Parece assim... Foi Deus dizendo, assim, né? Você não vai ter o destaque que merece. Mas tudo bem, assim. Depois acabou tendo, porque a série daí reviveu tudo isso, né? Porque isso aí foi em 2020, eu publiquei no podcast. Daí em 2021 a gente publicou a série. E na série, na série, quando a gente fala as fitas, né? A gente aparece as fitas, a gente mostra as pessoas ouvindo a reação das fitas. Tanto que eu publiquei o episódio depois que aquela diária de gravação acabou. Tipo assim, ok, agora as fitas são públicas, as pessoas estão sabendo, daí eu publiquei. Entendi.